Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos hoje para mais uma ATPC de linguagens, tá certo? E vamos contar bastante com a participação de vocês, a interação no chat, ok? Nós vamos, antes de a gente iniciar, vamos fazer aqui os combinados, né? E são poucos, são dois, tá bom? O primeiro é que vocês colaborem bastante, nos contribuindo, tá? Com as suas considerações, tá? O vasto conhecimento que vocês têm sobre a língua também, sobre leitura, tá? Que é o nosso foco aqui, já vou falar um pouquinho. Então, participar bastante e com foco, tá certo? Com foco no sentido, assim, de não fugir do tema. O que nós apresentarmos aqui, o que nós conversarmos aqui, o que né, nós vamos apresentar dois vídeos, né, nesse momento, nessa manhã. Então, que as contribuições sejam em torno dos temas, para a gente não fugir, né, para a gente otimizar o nosso tempo, o espaço aqui, tá ok? Bom, dando então prosseguimento às ATPCs, né, a anterior, só uma breve retomada, o PCNP Luiz Cláudio e a PCNP Roberta trouxeram, né, com bastante brilhantismo ali, né, com bastante cuidado ali, né, eles trouxeram uma entrevista com o professor Joaquim Lols, né, sobre sequências didáticas, né, que foi bem interessante, foi rico, né, nós sabemos, o professor Joaquim Lols é super conhecedor, pesquisador da nossa língua, né, e bastante um estudioso aí, né, dos gêneros literários também, né, bom, então foi bastante legal, né. E aí nós, então, a PCNP Maria Silva e eu, né, para esta semana, nós também traremos, né, dois vídeos, tá, que abordam o tema, tá, mas com foco agora na competência leitora, tá, em algumas atividades, algumas estratégias, tá, que os vídeos aqui apresentados trarão para nós, tá? O que mais? Para falar um pouquinho, então, o professor Adilson, que vai falar neste primeiro vídeo, que daqui a pouquinho o Carlão vai colocar para nós, ele traz... ele vai falar sobre leitura, ele vai apresentar algumas estratégias, algumas atividades, não vai inventar roda, não, tá? São coisas, assim, que vocês, né, que nós já fizemos, né, e fazemos ainda, tá? Então, mas é só para a gente pensar, refletir, tá bom? Para dar mais luz aí na questão da competência leitora, né? Que é foco, né? Do programa de recuperação e aprofundamento que a SEDUC propõe, né? Então, nós vamos ficar nesse caminho aí, tá? O professor também, ele vai trazer bastante a importância, tá, da competência leitora em todas as áreas do conhecimento, que ela deve ser trabalhada por todos os componentes curriculares, tá, não só, a gente tem sempre falado isso, né, não é para deixar só a cargo da língua portuguesa, tá? Todas podem e devem contribuir, porque cada componente curricular tem a sua especificidade, né? Então, precisa do apoio também do professor especialista dos outros componentes, né? Precisam também trabalhar a questão da leitura como objeto de conhecimento. O professor também, ele fala isso no vídeo dele, tá? O professor Adilson fala isso também. Eu não vou falar dele aqui agora, porque no vídeo
a professora que vai fazer essa mediação, ela já apresenta ao professor logo no início, tá ok? Então, eu vou deixar para que vocês acompanhem isso agora, tá bom? Então, bons estudos, e daqui a pouco a gente volta, tá ok? Carlão, você coloca o vídeo para a gente? Até já. Olá, boa tarde a todos e todas, especialmente os professores da Rede Pública do Estado do Paraná. Estamos hoje com mais um programa da série Conexão Professor, um programa destinado aos professores a hora atividade ou em outros momentos, né, que possam assistir. Um programa que vai ter sempre técnicos e especialistas, né, falando sobre assuntos pertinentes à educação básica. Algumas vezes diretamente ligados à docência, à sala de aula, e outras vezes ligados a outras organizações do trabalho pedagógico, né, necessidades que a gente tem na escola e pelas quais perpassa o aprendizado e a educação dos nossos estudantes. Já tivemos uma primeira live com essa temática no dia 20, com a professora doutora Kátia Smolli. Ela nos conversou conosco a respeito da educação matemática, do ensino da matemática, né? E hoje nós vamos ter com o professor Adilson uma discussão sobre leitura, né? Na verdade, vamos falar sobre leitura, estratégias e habilidades envolvidas. E essa é uma temática bastante importante, perpassa todas as disciplinas do currículo, né? Nos ajudam nas possibilidades de encaminhamentos metodológicos das diversas disciplinas, né? A partir da compreensão do que realmente é a leitura e as habilidades que estão envolvidas aí. O professor Adilson nosso colega técnico da rede, técnico da Secretaria de Estado da Educação, e professor da rede pública estadual há 18 anos. Ele é doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Paraná. Nós aproveitamos para parabenizá-lo, né? É um recém-ingressando no doutorado. Ele tem mestrado em Linguística, com ênfase na análise do discurso pela Unicentro, especialização em Literatura pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, graduação em Letras Letras e Literatura também pela Universidade Estadual do Paraná, do Norte do Paraná, e é técnico, então, como já disse, há 8 anos na Secretaria de Estado da Educação. Nessa fala sobre a leitura, as estratégias e as habilidades envolvidas em relação à leitura, o professor Adilson vai discutir conosco concepções de leitura, leitura como processo interativo, as ações pedagógicas para desenvolver a consciência metalinguística e semiótica na escola, em todas as disciplinas, e procedimentos essenciais para ensinar a ler, estratégias de leitura e habilidades desenvolvidas. Temos, então, professor Adilson, uma longa pauta. Vou só falar seu nome completo, né? É o professor Adilson Carlos Batista. Então, a fala é sua, Adilson. Muito obrigado, Maria Regina. Boa tarde, pessoal. Estamos, então, a mais uma live, e hoje, como a Maria Regina nos apresentou, nós vamos conversar um pouquinho sobre leitura. Nós que somos da área já de letras, trabalhamos com língua portuguesa, nós estamos mais habituados a alguns termos, e a prática de leitura, enquanto prática discursiva, oralidade, escrita, já faz parte do nosso trabalho. Mas a nossa conversa hoje ela é um pouquinho mais ampla, é tentar trazer essas questões da leitura no âmbito maior, no âmbito da escola. Por isso, nós colocamos aqui, como vocês podem observar, o título Leitura, Estratégias e Habilidades Envolvidas, para que a gente possa focar, então, neste trabalho aí na escola, em todas essas disciplinas, como vocês vão ver, e trazendo, então, algumas estratégias e algumas habilidades. Vamos lá. A conversa ela vai se dar em torno de digamos que três eixos. O primeiro deles, refletir sobre o que é leitura e texto. Segundo, compreender o papel da escola na preparação do estudante enquanto leitor de mundo e de livros. E sugerir, então, algumas metodologias de trabalho.
Bom, como nós estamos acostumados, é sempre muito comum ouvir, quando nós estamos iniciando o nosso trabalho em relação ao trabalho com a leitura e com a escrita, a seguinte frase: ler não é decifrar, escrever não é copiar. Se ler não é decifrar, escrever não é copiar, o que é ler então e o que é escrever? Eu acho que nós precisamos conversar sobre essas questões. E aí, quando eu pergunto o que é leitura, o que é texto, leitura é passível de ser ensinada? Veja, então eu tenho algumas questões importantes. Quando eu falo o que é leitura, o que é ler, será que algo mudou nesta relação entre você enxergar o mundo, enxergar a palavra escrita, enxergar as coisas? Será que mudou? Então, quando eu pergunto o que é leitura, então o que vem a ser leitura? Como que nós podemos pensar a leitura hoje? Bom, se a gente fala em pensar como é a leitura hoje, nós também temos que pensar o que é texto. Quando eu falo, estou diante de determinado texto, e eu consigo interagir com esse texto, então ele está me produzindo determinados sentidos. Então eu tenho uma resposta ao que é leitura. O que é leitura? Leitura é quando eu tenho alguma atitude responsiva diante do texto, que eu consigo interagir com esse texto. E quando eu falo o que é texto, seria a segunda pergunta, então texto pode ser qualquer algo simbólico que produza sentido. Então veja, nós temos aí algumas concepções novas para poder entender exatamente o que é leitura e o que é texto. E dentro da escola, nós precisamos, então, começar a pensar sobre isso, a pensar o que é exatamente leitura e o que é exatamente texto, para que a gente possa, então, relacionar e fazer esses trabalhos dentro da escola. É claro que leitura e escrita, elas estão, de certa forma, integradas. Você não consegue fazer essa separação, separar leitura e escrita. E a outra pergunta que eu fiz era: leitura é passível de ser ensinada? Então, é uma outra reflexão que a gente precisa fazer. Normalmente, nós, de língua portuguesa, trabalhamos enquanto prática de leitura em nossa disciplina. Mas será que é passível de ser ensinada? É isso que nós vamos discutir durante a minha fala também. Bom, quando a gente vai para essas perguntas, eu tenho algumas respostas de alguns autores. A Annie Orland, ela diz assim, que a leitura, ela pode ter uma acepção ampla, né, que é a atribuição de sentidos, é quando eu consigo atribuir sentidos. Então, como eu falei, quando eu tenho uma atitude responsiva. Ela também diz que pode ter uma concepção de leitura de mundo, que são aquelas experiências, aquelas noções que nós temos relacionadas ao mundo, mas está aí pautado na questão da ideologia, relacionado, então, a essa noção de ideologia. Quais são as ideologias que nós carregamos, que nós temos conosco? E aí, uma outra concepção também que ela fala, que é a questão da leitura restrita e acadêmica, a construção de um aparato teórico e metodológico de aproximação de um texto. Então, quando eu vou falar de leitura nesse âmbito, é algo maior, é o trabalho enquanto parte técnica, teórico, metodológica mesmo, em relação à leitura. E aí, para fechar, é um sentido mais restrito, que é esse nosso da escolaridade, que nós trabalhamos com alfabetização e letramento, mais relacionado à aprendizagem formal. Por que eu falo aprendizagem formal? É quando nós levamos essas práticas, enquanto ensino, desenvolvemos metodologias para se trabalhar com os nossos estudantes. Então, é essa aprendizagem formal que se dá na escola. Quando eu falo em leitura, Walter Benjamin, um grande filósofo, ele vai dizer assim, que aparentemente a leitura precede a palavra escrita, supondo como ponto de partida a relação de alteridade entre o sujeito e o mundo, que aparece como linguagem a ser decifrada. Quando a gente fala nessa experiência entre sujeito e mundo, então veja, o leitor, ele traz consigo a sua experiência de vida, a sua experiência de leitura, e aí nesta relação que eu vou interagir com os textos. Então, isso quer dizer que o texto, ele vai me produzir sentido dependendo dessas relações que eu consigo estabelecer com ele. Nessas relações, então, trazendo as minhas experiências de mundo, as minhas experiências de leitura. E aí eu consigo fazer essa interação. Mas, para que isso ocorra, nós temos que ter esta relação de interação. Por isso que é uma linguagem a ser decifrada, compreendida. E aí, além de Walter Benjamin, eu trago também uma citação da Solé, que vocês estão vendo aí, e ela diz assim, que a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto, para se satisfazer um propósito.
de devanear, preencher um momento de lazer, seguir uma pauta, entre outras coisas. Então, veja que é uma concepção bem parecida com a da Annie Orlandi, quando ela traz essa questão de se ter um objetivo. Porém, a Solé, além de falar dessa questão da interação, ela traz que a leitura ela sempre tem um objetivo. Então, às vezes, eu vou ler um determinado texto apenas para eu me sentir tranquilo, devanear, fazer algo fora do comum. Agora, também eu posso ir para o texto para estudar o texto. Eu posso ir para o texto para fazer uma análise do texto. Então, vejam, são concepções diferentes. Então, são objetivos diferentes. Então, essas relações que vai se construindo com os textos. E quando ela fala isso, de interação, eu quero deixar bem, digamos que pautada essa palavra, porque tem que haver essa interação. Se eu não conseguir fazer essa relação de interação com o texto, é porque ele não está me produzindo sentido. Se ele não me está produzindo sentido, é porque me está faltando alguma coisa. Então, para que haja sentido, como eu falei, nós precisamos que as duas coisas possam se integrar. Então, precisamos, pelo menos, de 2 elementos. E que eles se relacionem de alguma forma. Certo? Então, essa é a pergunta que eu faço. Vejam, por exemplo, se eu mostrar para vocês esse texto que vocês estão vendo aí na tela. Vejam. Se alguém souber árabe, conhecer esta linguagem, ele vai conseguir interagir com o texto. Então, vejam, só para vocês compreenderem essa questão de interação com o texto. Então, eu olho para o texto, para mim, não me produz nenhum sentido. Por que que ele não me produz nenhum sentido? Ele não produz nenhum sentido porque eu não tenho esta experiência de língua árabe. Eu não consigo estabelecer. O mesmo ocorreu quando viram esse texto em uma camiseta. Só para que vocês saibam dessa informação, vejam. Então, um homem é impedido de tomar, veja a notícia, só para vocês verem. Um homem é impedido de tomar voo vestindo camiseta árabe. Então, o passageiro foi proibido de embarcar em um voo saindo de Nova York porque estava vestindo uma camiseta com uma frase em árabe estampada. Segundo Raed Jarrah, que se apresentou como um militante pacifista, morador da Califórnia, os agentes de segurança no aeroporto Kennedy de Nova York lhe disseram: não pode usar uma camiseta com inscrição em árabe e vir ao aeroporto. É como usar uma camiseta dizendo: sou ladrão e ir a um banco. Então vejam que aí não houve esta interação, não houve esse reconhecimento das duas partes, entre o leitor, que seriam os policiais que estavam lá, os federais que estavam fazendo esta leitura, mas eles também têm uma concepção de mundo em relação àquela escrita. Então vejam, a interação deles foram diferentes, por isso que nós temos aí essa notícia. E ele acabou, então, sendo preso pelo fato de estar com essa camisa, porque o que ela representa, historicamente marcado em nossa sociedade, em relação ao que foi construído em relação aos árabes. Aí, quando fala nesta relação, vejam que o sentido só realmente se produziu a partir do momento em que ele tentou mostrar o que havia realmente descrito ali. Mas até então, a interação era diferente, porque não havia essa interação entre as duas partes. Alguém não estava conseguindo ler, no caso eles. Bom, um outro exemplo que eu trago aqui, por exemplo, essa é boa, outro exemplo, por exemplo. Bom, então vamos lá. Veja que eu trago aí uma imagem. Como será se eu perguntasse para vocês o que é esta imagem? Que leitura vocês fazem dela? Ah, vocês podem dizer, é um mictório. Mas quem já conhece a história da arte vai fazer uma leitura diferente. Não é? Então, vejam, eu preciso dessa interação. Talvez alguém que seja leigo, que não conhece dessa obra de arte, vai simplesmente olhar e dizer que é um mictório. Mas, quando a pessoa olha e ela tem um conhecimento de arte, ela tem esse conhecimento de mundo, conhecimento de leitura, ela vai dizer, então, que é uma obra justamente que pertence ao dadaísmo, né? Como vocês podem saber, que é da Arte da Desordem, de Marcel Duchamp. E Marcel Duchamp, né, de 1887 a 1968, então, para designar um tipo de objeto, por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano produzidos em massa, selecionados em critérios estéticos e expostos como obras de arte, em espaços especializados como museus e galerias. Então, vejam, para que realmente produza essa interação, o leitor precisava saber dessas informações.
Então, realmente, eu preciso dos dois lugares para que realmente aconteça a interação. Então, esta interação, ela tem que estar ligada a leitor, autor e texto. E quando eu falo nessa tríade, autor, leitor e texto, eu tenho que trazer também aquilo que é conhecimento de mundo e que é conhecimento linguístico. Quando eu falo num texto escrito, não o texto que me produz também, que é uma imagem que me produz sentidos ou sentidos simbólicos. Então, veja, então eu tenho que ter essa tríade. E aí, quando eu falo nessa tríade, eu tenho que pensar que envolve o leitor, que sou eu, e o mundo e a obra. Então, no mundo, conhecimentos do senso comum, conhecimentos culturais, conhecimentos científicos, que a gente vai aprendendo durante a nossa vida acadêmica, na escola, enfim, e também outros conhecimentos que nos constrói enquanto sujeito. Então, tudo isso eu preciso para que eu possa realizar a leitura de determinados textos, determinados objetos, determinadas imagens, determinadas figuras. Eu preciso de tudo isso. Então, quando eu falo em tudo isso, eu tenho conhecimentos que me vêm pela rede, conhecimentos que me vêm pela TV, conhecimentos que me vêm pelos livros, conhecimentos que me vêm pelo celular, as coisas do mundo. Então, tudo aquilo que me relaciona e que me dá autonomia, então, para que eu possa viver em uma sociedade letrada. Então, para que eu possa viver nessa sociedade letrada, eu tenho que também fazer parte dela e trazendo conhecimento e ampliando os meus conhecimentos. E isso se dá pelo meio da leitura. E aí, eu falo de uma outra questão, a questão da participação. Então, para que a participação ocorra no mundo letrado, então eu tenho que ter, como eu falei, né, conhecimento de mundo e linguístico. Por isso que entra conhecimentos linguísticos e semióticos. E aí sim, uma consciência de metalinguística semiótica necessária para que eu possa interagir e participar desse mundo. E como que isso vai se dar na escola? Quando eu penso na escola, eu tenho que pensar em ações realmente pedagógicas e que vai ensinar. Porque lembra da pergunta inicial? Ler é passível de ser ensinada? Ou leitura é passível de ser ensinada? Sim, ela é passível de ser ensinada. Então, agora eu vou dar a resposta. Como eu fiz na questão da leitura, então ela é também passível de ser ensinada. Só que para eu ensinar, passa muito por alguns... por exemplo, eu tenho que ver a leitura enquanto interação, mas eu tenho também que vê-la como processo cognitivo. Quando eu falo na leitura enquanto processo cognitivo, é como isso se dá e é estabelecido no cérebro. Então, para que isso haja realmente, ou aconteça realmente a aprendizagem da leitura, eu preciso desenvolver estratégias, exercícios, muitas vezes até alguns meio que mecânicos mesmo, para que você consiga estabelecer as relações da estrutura, das questões simbólicas que estão no texto. Então, tudo isso que envolve a leitura. Então, na escola, a gente precisa pensar sobre isso. E aí, como desenvolver essa consciência metalinguística semiótica na escola? É claro que realizando atividades que envolvem estudantes em contato direto com esses textos, discursos, para os fazer mobilizarem conhecimentos sobre e da língua no processo de leitura. Então, quando eu falo como desenvolver consciência metalinguística, eu também tenho que pensar quem vai assumir essas questões na escola. O professor de língua portuguesa, ele trabalha com a língua, como eu falei no início da minha fala, com a leitura, no processo de ensino da língua, porque é uma das práticas discursivas, juntamente com a escrita e com a oralidade. Então, quando eu penso na escola, eu tenho que pensar que ler e escrever são tarefas da escola como um todo, e esse é um desafio indispensável para todas as áreas, para todas as disciplinas escolares, uma vez que ler e escrever são os meios básicos para o desenvolvimento da capacidade de aprender e constituir competências para a formação de estudante, responsabilidade que é maior da escola. Então, a gente precisa ter essa consciência dentro da escola, dentro da equipe pedagógica, enquanto gestor, então, enquanto objeto mesmo de ensino, eu preciso ter essas concepções. E aí, quando eu falo ensinar, trabalhar na escola, eu tenho que pensar isso em todas as disciplinas, em todos os âmbitos.
Então, a busca pela eficiência nas práticas de leitura e produção de texto é responsabilidade de todos nós, educadores que estamos lá na escola, independente da disciplina. Mas quando eu falo em todas as disciplinas, é porque os conhecimentos de leitura, como eu falei, conhecimento de mundo, conhecimento linguístico. Para eu ler determinados textos de determinadas disciplinas, eu preciso dos conhecimentos também dessas disciplinas ou dessa área. Por exemplo, para eu ler um texto como esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, esse texto, vejo que eu estou trabalhando com uma imagem. Quando eu vou para a leitura desse texto, que conhecimentos eu preciso para que eu possa conseguir ler esse texto? Então, veja, eu vou precisar de conhecimentos de arte. Os conhecimentos de mundo, é claro que ele me traz algumas relações, mas ela não me traz relações, por exemplo, de primeiro plano, segundo plano, sombreamento, foco, que são todos conhecimentos que estão relacionados à fotografia, que é uma das questões de conteúdo da arte. Mas eu posso também fazer uma relação dos conhecimentos de mundo. O que está sendo visto, o que está sendo mostrado nesta imagem, nesse texto discurso. Então, quando eu falo desta forma, então vejo que a imagem ela está centralizada em uma mão, esta mão ela é branca, e do outro lado eu tenho uma mãozinha pequena, né, que representa aí também uma mãozinha negra, e você já faz as relações, porque você já tem conhecimento de mundo, em que lugar é esse, quais as relações que eu posso ter, quais sentidos que estão sendo produzidos, essa questão do homem branco, do homem negro, essa questão da pobreza, do homem rico, do homem pobre, da questão da fome, daqueles que não passam fome, enfim, são várias relações que eu posso fazer. Mas quando eu vou para as questões técnicas, eu preciso, para ler tudo isso, dos conhecimentos de arte, de fotografia, para entender o que está no primeiro plano, o que está atrás como segundo plano, o sombreamento e a imagem distorcida. Então, vejam, são conhecimentos de outras disciplinas que eu estou usando para fazer essa leitura. Então, quando eu penso na escola, eu tenho que fazer essa socialização. Então, de sentidos e conhecimentos. Então, eu tenho que fazer essa interação entre os dois. Quando eu falo que é ensinar a ler, eu tenho que pensar em tudo isso. Ensinar a ler, então, requer a socialização com os alunos de apreciações, pareceres, dúvidas, critérios de escolha, capacidades, procedimentos, comportamentos leitores. Então, tudo isso deve ser tomado como objeto de ensino na escola. Quando eu falo em capacidades, procedimentos e comportamentos leitores, é justamente isso. Quando eu trouxe esse texto, que era uma fotografia, eu tenho que trabalhar que conhecimentos eles podem ser mobilizados e que conteúdos devem ser trazidos para a leitura naquele momento. Veja que eu falei em plano, primeiro plano, segundo plano, distorção, fundo, sombreamento, que eram conhecimentos que não eram de língua portuguesa, mas eram conhecimento da arte relacionada, então, a essa disciplina. E aí vão entrar nessas questões procedimentos essenciais, que é o de decodificar, o de fluência, o de vocabulário e de compreensão. Quando eu falo na questão de decodificar, eu estou relacionando mais aqueles conhecimentos mínimos de leitura, que é um processo, quando eu estou ainda no processo de decodificação, de alfabetização. Então, eu estou entendendo esses signos. E aí, no de fluência, já estou automatização. Daí já vai estar relacionado à questão do letramento. E vocabulário, que você vai conseguindo aí ganhar durante todo o processo. E a compreensão é quando ele consegue ler, quando ele consegue estabelecer mesmo e ter essa atitude responsiva diante dos textos que eu falei anteriormente. Bom, então agora nós conseguimos compreender dessa relação. Eu vou para mais um texto. Desculpa, é que secou um pouquinho a minha garganta aqui. Como é ao vivo, então vamos lá. Então, veja, quando eu vou para essas questões da leitura, eu tenho que pensar também nos conhecimentos básicos de leituras que são essenciais. Desculpa.
esses conhecimentos essenciais, eles precisam, então, como eu falei, ser trabalhados em todas as disciplinas. Quando, por exemplo, eu digo assim, localizar informações explícitas em um texto, isso é comum a qualquer leitor buscar informações no próprio texto. Quando eu digo inferir sentidos de uma palavra ou expressão, então, quando eu estou lendo, eu já consigo fazer essas relações de inferência, às vezes pelo contexto e às vezes pelos sentidos ou pelos significados que eu tenho das próprias palavras. Identificar o tema de um texto, então é saber do que os textos se tratam. Distinguir um fato de opinião. Então, vejam, são conhecimentos importantes para o leitor, mas são procedimentos simples de leitura. Além desses procedimentos de leitura, eu tenho também implicações do suporte. O que é o suporte? Qual é a relação do material gráfico, onde ele está sendo publicado, como está sendo vinculado, quadrinhos, filmes, propagandas. Então, tudo isso também interfere na produção de sentido. E aí, eu preciso ter esses conhecimentos básicos de leitura. Eu também tenho relações entre textos, como que um consegue se relacionar com o outro, pelo meio da intertextualidade, variações linguísticas, que também vão estar presentes nos textos, e aí eu preciso, então, saber. E aí, uma questão importante é a coerência e a coesão. Como que isso se dá pelo meio do texto? Quando eu vou trabalhar com os meus alunos, independente da disciplina, eu preciso, então, ter esses conhecimentos linguísticos da coesão, para que eu possa estabelecer a produção de sentido, que daí é a coerência, que aí eu vou ver como, por exemplo, um texto ele é desenvolvido, como as ideias são conectadas e como elas estão relacionadas, por meio da coesão, que daí nós vamos trabalhar com alguns conectivos. Então, tudo isso eu preciso saber, para que eu possa realmente conseguir ler. Vejo que eu estou trazendo vários exemplos. Então, quando eu fiz a pergunta inicial sobre texto, e eu também falei em algum momento que tudo aquilo que produz sentido. E aí, independente de ser verbal ou não verbal. Vejo que quando eu tinha conhecimento sobre o mictório, então aquilo me passou a fazer, passou a me compreender, e eu passei a compreender aquele texto e me fazer sentido, porque eu havia e tinha conhecimentos. Ou com o texto árabe, depois que eles foram falando esta relação. E aí, quando eu vou para o texto, eu tenho que ter essa compreensão e fazer estabelecendo, tentar compreender o texto como um todo, nos aspectos globais, de construção e de vocabulário. Quando eu falo nos aspectos globais, eu tenho que ter aqueles conhecimentos básicos de leitura. Daí, qual é o universo de referência do texto? Qual é a unidade semântica? Que tema ele está sendo tratado? Como que ele está sendo desenvolvido? Qual é o propósito comunicativo? Se ele está no jornal, se ele está na tela do computador, se ele é um registro de trabalho. Então, qual é o objetivo? Então, como que se dá a composição do texto? Será que existe uma relação com outros textos? Então, isso são conhecimentos globais de leitura. E aí, quando eu vou para a estrutura, é aquilo que eu falei. É a coesão, é a coerência, é os nexos textuais, é a repetição de palavras, paráfrases, paralelismo, substituição do léxico. Tudo isso, então, faz parte do conhecimento global para a compreensão do texto. Então, tudo que um texto significa, ele resulta desses elementos contextuais, né, que funcionam como parte do evento comunicativo, do conhecimento de mundo ativado pelo conjunto dos elementos contextuais e textuais, das unidades lexicais, das unidades gramaticais. Então, vejam, tudo isso faz parte do texto. Mas quando eu falo em um conjunto de palavras, como ela precisa funcionar e identificar como um texto? Aí eu tenho que pensar, esse texto, ele traz informatividade? Que tipo de informação ele traz? Ele traz intertextualidade? Ele está coeso? Ele é coerente? Então, tudo isso é propriedade do texto. Mas eu também tenho aquilo que é a intenção. Eu tenho aquilo que é a aceitabilidade e a situacionalidade. Quando eu falo sobre isso, qual é a intenção do texto? Em que situação esse texto foi escrito e está sendo historicamente marcado enquanto contexto? Então, tudo isso, qual é a situação? Eu preciso relacionar para que eu possa compreender o sentido dos textos. E aí, porque muitas vezes algo distoante no tempo me faz produzir outros sentidos e não aquele daquele momento. Por isso que quando você vai para ler esses textos, você precisa ter essas compreensões. Daí, o que é que se faz quando se analisa um texto? Quando eu falo o que é quando se analisa um texto, você vai
simplesmente decompor esse texto em suas partes constituintes. Então, você vai tentar entender, procurar descobrir como se dá o esquema de composição e quais as relações que guardam entre si, entre as questões da situação, das ideias, os efeitos dos sentidos, os recursos sintáticos, descobrir o conjunto de regularidades desses elementos, tudo isso para que você possa, então, compreender. E aí, quando eu vou para o exemplo 2, que eu vou mostrar para vocês aí agora, que está aparecendo na tela, desse texto 2, relacionando tudo isso que eu estou falando, a questão do conhecimento das disciplinas. Por exemplo, quando eu trago esse texto, hidatidose, vejam, a hidatidose consiste em uma doença parasitária grave que se caracteriza pela formação de vesículas em diversos órgãos dos mamíferos domésticos e do homem. O agente etiológico dessa enfermidade é o plateuminto, que tem como hospedeiro definitivo os canídeos, cão, raposa, lobo, bovinos, ovinos, caprinos, equinos e outras informações que eu posso enxergar nesse texto. Então veja que eu só estou trazendo ele como um exemplo, para que eu possa realmente compreender o que é esse texto, sobre o que exatamente ele está fazendo. Eu preciso de quais conhecimentos? Eu preciso dos conhecimentos de ciências. Por exemplo, eu marquei algumas palavras aí. Por exemplo, hidatitose. O que é hidatitose? Vesículas, mamíferos domésticos, agente etiológico, plateuminto, e entre outras palavras. Vejo que todas essas palavras, elas são de cunho ligadas, mas às questões das áreas de ciências, especificamente da ciência enquanto disciplina. Então veja que, para eu ler esse texto, eu preciso de todos esses conhecimentos. E aí, como que eu vou dizer que leitura não é das disciplinas e é somente de língua portuguesa? Então, por isso que eu preciso ter esta compreensão. E aí, por exemplo, o texto 3 aí para vocês, também marquei algumas palavras. O texto, ele fala sobre bioeletricidade. E durante o processamento da cana, o caldo das suas primeiras moagens vai para a produção de açúcar. Cada tonelada de cada rende cerca de 120 quilogramas de açúcar. E aí depois, lá no final, aparece também 200 quilogramas. O que eu quero mostrar? Que também existem outros conhecimentos que, às vezes, aí nesse caso, relacionado à matemática. Para que eu possa ler esse texto, eu também preciso saber o que é tonelada, o que é quilogramas, para que possa me produzir sentido em relação à questão do que está no texto, do que esse texto, que mensagem ele está trazendo, qual é o tema que está sendo falado. Então, eu preciso dessas informações. Então, vejam que não é especificidade somente de língua portuguesa. E aí eu trago outro exemplo, que é o exemplo 4, que é um texto da Folha, e vocês vão ver aí que o José Simão, ele traz, assim, de certa forma, ele trabalha com as questões dos textos prontos ou piadas prontas. E quando você vai para a leitura desse texto, você vai ver que nós temos diversas informações. E aí, que se o leitor não tiver essas informações, ele também não consegue interagir. E essas informações são especificamente de outros conhecimentos, conhecimentos da história, conhecimentos. Por exemplo, quando ele começa o texto aqui, ele diz assim: Buemba, Buemba, macaco Simão urgente, o esculhambador geral da República. Daí ele coloca, piada pronta. Após a votação do impeachment, deputados tiram uma semana de folga e vão para Miami. Por isso, os votos eram para a família deles. E aí ele vai falando várias outras informações relacionadas a esse acontecimento. Então, se o sujeito leitor não tem conhecimento em relação a essas questões do impeachment que ocorreu, então ele não vai conseguir fazer essas relações ou até mesmo achar graça no texto que ele traz enquanto piadas prontas. O mesmo quando ele vai citar o Tiradentes, que é um fato histórico, que está logo à frente no texto, e ele diz assim, eu tenho um amigo que não é Tiradentes, mas é enforcado nas Casas Bahias. E aí você precisa fazer uma relação de sentido para saber quem foi Tiradentes, por que ele foi enforcado. E aí, então, para que esse texto possa produzir tudo isso, eu preciso desses conhecimentos históricos. Então, quando eu falo da importância de se trabalhar a leitura em todos os âmbitos, em todas as áreas, em todas as disciplinas, é para a gente pensar naquilo que é muito comum ouvir em sala de aula. Então, chega de dizer
esses alunos não aprendem matemática, ciências, geografia, história, enfim, porque não sabem ler? Será que o professor de língua portuguesa não os ensinou? Então, isso não é mais, porque a leitura era objeto da escola, assim como a escrita. É claro que é uma especificidade relacionada muito à língua portuguesa, mas ela precisa ser da escola. A leitura precisa ser da escola, para a escola, na escola. Então, veja que eu falei diversas vezes esta ideia de que a leitura ela precisa ser, digamos que, adotada por todos, e esse trabalho com a leitura, essas estratégias de leitura também. Bom, e aí quando eu falo nessa ação pedagógica, no trabalho dentro da escola, eu preciso pensar como trabalhar a leitura na escola. E aí eu preciso pensar na questão de leitura, enquanto leitura colaborativa, enquanto leitura programada, leitura em voz alta pelo professor, leitura de escolha pessoal, projetos de leitura, entre outras formas. E aí eu trago como exemplo aqui, para que a gente possa realmente discutir algumas questões, estratégias de leitura. Porque se há estratégia de leitura, há procedimentos que podem ser ensinados. E aí eu vou trabalhar com uma obra que é da Isabel Solé, que é a estratégia de leitura, que ela diz para mim alguns conhecimentos que eu preciso ter antes, durante e depois da leitura. Então, algumas habilidades que podem ser exploradas antes da leitura. Então, eu posso fazer levantamentos de conhecimentos prévios sobre o assunto, expectativas em função do suporte, expectativa em função dos textos de capa, contracapa, orelha, expectativas em função da formatação do gênero, divisão, colunas, segmentos, expectativas em função do autor, e eu também posso trabalhar outras questões de exploração antes da leitura, antecipação do tema, em relação à questão da ideia principal, explicações das expectativas de leitura a partir da análise de índices anteriores, definições dos objetivos de leitura. Então, todas essas habilidades, elas são passíveis de ser trabalhadas e exploradas em qualquer texto. E aí, identificação das palavras-chave, busca de informações complementares, identificação de pistas linguísticas a partir do próprio, às vezes, do título ou de palavras que aparecem no texto, e também habilidades para serem exploradas durante a leitura integral desse texto. Então, ela traz nessa obra tudo isso para você pensar. Então, confirmação ou retificação de informações, antecipações, expectativas, localizações específicas em relação ao tema, a ideia principal, esclarecimento de palavras. Então, vejam, quando eu falo nesse âmbito, é o trabalho mesmo que eu vou fazendo já com a leitura. O antes, o durante e também o depois do texto. Então, a utilização das pistas linguísticas para compreender essa hierarquização das preposições, a construção do sentido global do texto, e também essas questões de identificação das pistas linguísticas, identificar referências, entre outros. Veja que eu estou passando rapidamente, porque é para você pensar o que eu posso fazer antes, durante e depois. Quando eu penso no depois, então nós estamos relacionados a essa construção de síntese, de resumo mesmo, de troca de impressões, utilização, função, finalidade, o registro e também a própria avaliação crítica daqueles textos que eu estou lendo. Porque quando eu falo dos textos, não é exatamente um texto de literatura, ele pode ser qualquer texto, de qualquer área, de qualquer disciplina, que eu posso levar para a escola. Então, como ensinar a compreender? Então, aí que entra o trabalho do professor. Então, eu preciso incrementar na iniciativa de alunos e alunas essas estratégias, para que eles possam realmente entender, para que eles possam fazer resumos de ideias, utilizar formas gráficas de representação, oferecer modelo de compreensão e controle, modelar a modelagem do professor, aumentar a sensibilidade às incoerências do texto, utilizar técnicas, enfim, são várias formas de você compreender esse ensinar. E aí a Isabel Solé, ela traz nesse livro Estratégia de Leitura, essa contribuição. E aí quando eu falo nessa leitura, eu preciso pensar em tudo isso. Como esses gêneros, quais são as complexidades desses gêneros que são levados para a escola, e aí eu posso pensar, conseguindo antecipar possíveis conteúdos a partir da análise desses índices, como ela traz como estratégia, localizar informações, realizar inferência, articular informações, entre outras coisas, para que se possa compreender o sentido. Eu vou passar um pouquinho mais à frente, para eu trazer um outro exemplo para vocês de trabalho.
quando eu falo para vocês nessas estratégias, eu posso pensar também na questão de você trazer textos para preencher lacunas. Quando eu falo nesse trazer para preencher lacunas, eu estou trabalhando com algumas ideias do que ele vai fazer ao ler o texto. Então, ele vai fazer inferências a partir das informações que ele tem ao redor do texto, para que as ideias possam fazer sentido. Um exemplo que eu trago para vocês é esse que está na tela. Então, vejam, eu trouxe a história, né? Por exemplo, o avião voava serenamente a 10 mil metros de altura sobre o Oceano Atlântico. Os passageiros tinham almoçado, as bandejas tinham sido recolhidas, e os atendentes de voo preparavam-se para descansar um pouco. Daí, está em branco para que você possa pensar. Quando vai para esse pensar, então, o aluno ele tem que relacionar aquilo que está em volta, no texto. Veja, eu tenho engano. Então, poderia ser leve engano. Foi exatamente neste. Aí, vejam, a palavra meio que vem automática pela produção de sentido do contexto. Aí, quando eu falo, foi exatamente neste momento que um passageiro, na primeira fila, levantou. Foi até o corredor, e aí o que ele fez? Aí eu tenho uma outra informação, uma metralhadora na mão. Espera aí. Pegou. Então, pegou uma metralhadora na mão. Depois, na 5 ali, na mão. E uma granada na mão esquerda e gritou. Veja que eu tenho outra informação. Então, veja que para eu poder completar essa lacuna, eu tive que fazer essa relação. Então, uma metralhadora na mão direita. Então, vejo que esse é só mais um exemplo para que vocês possam compreender como que se dá esse processo. Eu falei no início que leitura é passível de ser ensinada, tá? Então, por isso que eu preciso trabalhar com estratégias. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é a questão de, além das estratégias específicas de antecipação, a questão da recomposição dos textos. Então, eu posso levar para o meu estudante determinados textos de qualquer disciplina, pode ser de história, de geografia, enfim. E aí, eu posso trabalhar com recortes. Recortar mesmo esse texto e pedir para que eles possam fazer a junção. Para quando eles vão fazer essa junção dessas partes, então, que elementos estão sendo trabalhados? Então, eu estou, primeiramente, a questão da coerência, porque eles vão ter que ler o texto e compreender as ideias que estão em cada parágrafo, ou cada conjunto, né, de parágrafos, porque pode trabalhar em conjunto, para que eu possa formar o todo, essa compreensão global do texto. E, além dessa questão da coerência, eles vão precisar também dos elementos coesivos, que são as preposições e as conjunções. Daí eu trouxe também um exemplo para vocês de um texto desconstruído, né, que vocês podem ver na tela de vocês, que é um texto sobre yoga, e aí esse texto eu desconstruí, para que vocês pudessem ver as ideias desconstruídas. E na sequência, aí eu trago ele construído, mas que relação que eu posso fazer com o meu aluno? Quando eu vou para estabelecer essa relação e ver como ele construiu, eu tenho que ver qual é o percurso de leitura que ele fez para que ele possa estabelecer, então, essa junção do texto. E quando eu vou para essa junção, eu tenho que focar nos elementos, porque é aquilo que eu quero que ele aprenda. Eu quero que ele aprenda como que eu consigo fazer esta relação. Então, do primeiro parágrafo com o segundo, da introdução com o desenvolvimento, do desenvolvimento com a conclusão. Então, eu trouxe esses exemplos para que vocês possam pensar. E aí, quando nós fizemos essas reflexões, então vocês terão que perceber. Então, ler é quando eu consigo estabelecer sentido. Quando eu consigo, diante de um texto, estabelecer sentido, então o texto é tudo aquilo que me produz sentido. Então, só, de certa forma, revisando aquilo que a gente viu. E a questão da leitura, ela é passível de ser trabalhada na escola? É passível de ser trabalhada na escola. Então, encarando ela enquanto objeto mesmo de ensino. Por isso que as avaliações externas, elas fizeram esse recorte do currículo para trabalhar as habilidades leitoras. E aí, quando eu falo de trabalhar essas habilidades leitoras, é tudo isso que eu estou falando. Porque você tem que trabalhar enquanto conhecimento mesmo e habilidades. E aí eu trago essas estratégias para que vocês possam fazer essas relações de preenchimento de lacunas, de junção do texto, e aí fazendo tudo isso que nós conseguimos ver. Eu até tinha trazido mais um texto aqui, para que vocês pudessem ver a relação do texto, e pensando mais, como nós temos pouco tempo, que era para refletir sobre os conhecimentos globais. Então aí, nós tínhamos uma charge, essa charge ela foi
publicado no 7 de setembro, e aí eu tinha que fazer uma relação com a questão histórica e também os personagens que estão sendo tratadas aí, né? Porque nós podemos ver qual é o universo de referência desse texto, qual é a unidade semântica, qual é a progressão, e perguntar se tudo isso está presente nesse texto, já que era uma imagem, né? Então nós temos aí Dom Quixote como um representante, ou personagem, ou intertextualidade, que o autor fez, e aí nós poderíamos trabalhar com os alunos a partir disso. Porque muitos vão olhar para esse texto e não vão conseguir fazer essas relações, porque faltam esses conhecimentos de mundo que eu venho debatendo e falando desde do início da minha fala. Bom, então o que nós tínhamos para conversar sobre leitura era justamente isso, era pensar o que era leitura, o que era texto e o que nós podemos fazer dentro da escola em relação a isso. Daí, eu deixo para vocês algumas referências, né, e também o nosso obrigado para que numa próxima live a gente possa voltar a conversar com mais tempo também sobre isso. Muito bem, professor e colega Adilson. Nós agradecemos imensamente essa fala bastante importante, né? Esclarecemos que nessas 2 primeiras lives nós tivemos um aprofundamento teórico que é essencial para a continuidade dos outros episódios, dos outros programas que nós vamos trabalhar. Então, agora tivemos assim, um enfoque bastante de fundamentos, né, que são essenciais para a prática do professor, e ao final o Adilson conseguiu trazer também estratégias. Você não quer mostrar o livro também? O livro... Em próximos programas, também teremos situações mais práticas, de situações que já deram certo, né, que trouxeram bons resultados, experiências de escolas do estado do Paraná. Pode ir? O livro que eu trabalhei também para conversar com vocês é a Estratégia de Leitura, da Isabel Solé. Eu também utilizei como referência Ensinar a Ler, Ensinar a Compreender, que é esse daqui, da Teresa Colomeri e Ana Campos, também, porque nesse livro aqui eles trazem alguns modelos de você trazer atividades para a sua aula, como aquelas de preencher lacunas, ou aquela de tirar a ordem do texto. Então, elas trazem, tanto uma quanto a outra, várias estratégias para você trabalhar a questão da leitura. Essenciais, então, são coisas essenciais. E a outro livro também é da Eni Orlandi, né, que é Discurso e Leitura, para você compreender essa questão da produção de sentido, que foi aquilo que nós falamos durante toda a minha fala, sobre a questão do sentido, ele não está exatamente no texto. Para a gente pensar, em dias como hoje, o que é exatamente texto, que foi essa reflexão também que eu trouxe na minha fala. Exatamente. Muito obrigada, agradeço novamente, agradeço também a vocês que nos assistiram. Indico que nós vamos, no próximo dia 26, né, na próxima terça-feira, ter mais um programa da Conexão Professor. Vamos estar com a doutora Ângela Mendonça. Ela vai trabalhar bullying, como reduzir os casos de bullying na escola e como agir. Então, esperamos vocês para o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Então, na sequência, nós vamos retomar aqui a questão porque todos os professores podem e devem trabalhar como professores de leitura. Se nós pensarmos que ler é a habilidade, né, nós paramos e refletimos sobre a necessidade de ensinar os alunos a ler, conforme a gente viu no vídeo aí anterior do professor Adilson, algumas técnicas, algumas sugestões, algumas estratégias simples, temos certeza de que vocês utilizam essas e inúmeras outras, que nós, professores, acabamos pondo em prática e que auxiliam muito esse processo de ensinar e auxiliar o aluno a ler e a compreender o que ele está lendo. Ensinar os alunos a compreensão, a compreender o que eles estão lendo, é o resultado, um dos resultados mais poderosos que o professor pode conseguir obter do seu aluno. Certo? Se o seu aluno conseguir fazer uma boa leitura, uma compreensão geral dos textos que ele está tendo acesso e está lendo,
esse aluno, ele vai conseguir ter uma grande autonomia sobre o seu próprio aprendizado, o seu próprio percurso de aprendizagem, não é verdade? Então, os professores de todas as áreas e de todos os componentes curriculares, eles podem empregar alguns métodos de forma a que eles consigam garantir que os seus alunos leiam cada vez mais e cada vez melhor, com mais eficiência. Assim, eles conseguem proporcionar oportunidades de otimização de leitura, de qualquer leitura que apareça no percurso da aprendizagem dos seus alunos. Então, qualquer que seja a disciplina, o professor vai ter momentos garantidos, oportunidades garantidas, de que o seu aluno leia mais e melhor. E ele tem a obrigação de aproveitar esses momentos, certo? Ele tem a oportunidade e aproveita para que possa contribuir de forma positiva para esse processo de aprendizado da leitura, né? O que esse professor vai ganhar com isso? O seu aluno, ele vai ser muito melhor informado, vai conseguir se informar de uma maneira muito melhor, mais efetiva, sobre a informação que o professor está passando para ele. E o aluno vai poder assimilar e analisar a informação, o conteúdo da sua leitura, com mais eficiência, inclusive projetando isso nas leituras futuras que aparecerem para ele no decorrer da sua aprendizagem. O professor de qualquer disciplina que pega um pedacinho da sua aula, um pedaço mais curto, um pedaço mais longo, e investe nesse processo de ensinar o aluno a ler e a compreender o que está lendo, ele está fazendo um investimento com resultado de curto e de longo prazo. Como assim? Relembrando as nossas leituras pessoais, nós podemos constatar que essas leituras que nós fomos realizando, elas nos formaram tanto quanto a nossa educação formal, a nossa formação acadêmica. Então, elas se complementaram e nos tornaram aquilo que nós somos hoje. Então, aí está o investimento a curto prazo nas aulas e a longo prazo na própria vida futura dos alunos, não é verdade? Então, independente da disciplina e do ano que o professor ensina, todos os professores podem e devem atuar como professores de leitura, ok? Então, como todos os professores conseguem, né, melhorar a leitura dos seus alunos? A abordagem para ajudar, para auxiliar todos os alunos a melhorarem a leitura, essa abordagem está relacionada a um conjunto de habilidades muito específicas, que são a decodificação, a fluência, o vocabulário e a compreensão. Esse tema já foi tratado em ATPCs anteriores, e a gente só vai fazer uma retomadinha aqui, um resuminho, para chegar no mais importante, que é o nosso foco de hoje, que é a compreensão, que é o que nós esperamos desse aluno. Nós esperamos que o nosso aluno compreenda tudo aquilo que ele lê, ele entenda tudo aquilo que ele lê. Ele lê um texto e ele entenda o que aquele texto está falando. Ele lê uma questão de uma avaliação, por exemplo, e ele entenda o que está sendo solicitado naquela questão. A compreensão, esse que é o nosso foco aqui, ela requer não apenas o conjunto de habilidades intrínsecas a ela, a compreensão em si, mas ela se estrutura também, ela necessita também da compreensão do domínio das 3 habilidades anteriores, que seriam a decodificação, a fluência e o vocabulário. Então, ela está amparada nas 3 anteriores, tá? Elas conversam muito entre si, elas são muito fluentes entre si, muito necessárias umas às outras.
E quando a compreensão de um texto não funciona, o que pode estar acontecendo? Pode ser que os alunos não tenham conseguido fazer determinadas inferências necessárias e que eles não tenham tido um conhecimento prévio necessário para que eles conseguissem assumir, presumir essas inferências. Pode ser que eles não tenham fluência suficiente para entender as sutilezas do texto. Pode ser que eles não tenham o vocabulário necessário, específico de determinado texto, de determinada disciplina. Eles podem também, o que pode estar acontecendo? Eles estarem mobilizando tanta capacidade mental apenas para decodificar as palavras, para entender o vocabulário, para diferenciar o que é o primordial, o essencial e o que é a informação secundária. Que eles, quando eles chegam no final do texto, eles não lembram mais o que eles leram no início do texto. E isso daí afeta totalmente a compreensão. Se nós fizermos uma analogia com a nossa vida, a gente pode pensar, por exemplo, quando nós estamos lendo um texto acadêmico, isso fica muito claro. Às vezes nós ficamos tão ocupados tentando entender aquele vocabulário específico daquele texto, ou tão tentados a decifrar a sintaxe acadêmica daquele texto X, que a compreensão do texto é muito prejudicada. Quando a gente chega no final do texto, a gente tem que voltar para o início e ler 1, 2, 3 vezes. E é isso que acontece também com o nosso aluno, na verdade. Em alguns momentos, isso daí, por exemplo, pode ficar muito claro nas avaliações, as avaliações internas e as externas. Quando o professor vai fazer uma correção de uma avaliação, de uma AP, por exemplo, de um SARESP, o professor vai fazer a correção com os alunos de uma questão que a grande maioria da classe errou. Muitas vezes a gente ouve o aluno falando, mas era isso que estava sendo pedido na questão? Então eu sabia. Então, o que aconteceu aí? Ele não compreendeu o que estava sendo solicitado dele. Ele não compreendeu a questão, ele não entendeu o que ele estava lendo, não é verdade? E isso é uma coisa que ocorre com bastante frequência. O que pode acontecer também é que muitas vezes eles não conseguem responder perguntas sobre o sentido completo, a relevância do texto. E o problema é que eles não entenderam os conceitos abrangentes relacionados a essas perguntas que estão sendo elaboradas, que estão sendo solicitadas deles, não é verdade? Outras vezes, eles não conseguem responder a perguntas mais complexas, a questões mais difíceis, vamos colocar assim, porque eles não conseguiram entender o que leram. Então, se eles não conseguiram entender o que eles leram, o que eles procuram fazer? Eles começam a dar uns saltos cognitivos ali, mas eles não têm aquele conhecimento prévio. Então, eles ficam prejudicados, né? Sem toda a informação que é necessária para o entendimento total daquela questão que está sendo solicitada a eles. Ok? Bom, a leitura, então, como nós já abordamos, o que pode afetar, os fatores que podem afetar a compreensão de um texto, né? Então, vamos voltar aqui na leitura. A leitura é uma atividade que pode, então, é uma atividade de altíssima qualidade, na verdade, que pode ocorrer em qualquer momento de sala de aula, pode ser conduzida em qualquer sala de aula, de qualquer componente curricular, em qualquer tempo, pode ser um tempo mais curto, um tempo mais longo, e com muito pouca preparação adicional, não é verdade? Só temos que ficar atentos a que essa leitura seja uma leitura produtiva. E o que seria uma leitura produtiva? Uma leitura produtiva é aquela leitura em que ela é verificável, ela é
moderadamente expressiva e é potencializável. Vamos resumir isso daí de uma forma mais simples. O que é uma leitura verificável? O professor deve observar e verificando no decorrer da leitura se os alunos estão lendo efetivamente. Na hora que eu estou realizando uma aula ali junto com os meus alunos, uma aula online, estamos ali abertos no aplicativo, eu consigo verificar se eles estão lendo efetivamente, ou se eles não estão acompanhando a leitura de determinado texto, determinada questão, ok? O que é, então, muito importante. Então, o professor tem que estar sempre verificando, tá? A leitura deve ser verificável. Ela deve ser moderadamente expressiva. Então, o professor deve observar que a leitura não pode ser mecânica. O aluno, ele deve perceber se o aluno está entendendo aquilo que ele está lendo. Ele está reconhecendo as palavras importantes, ele está sabendo o significado dessas palavras, porque muitas vezes essas palavras vão determinar o sentido do texto, né, do texto lido. E potencializável, que eu falei anteriormente, os alunos estão lendo mesmo, por exemplo, eu estou fazendo uma leitura, todo mundo está lendo junto ali. Quantos estão lendo? Quantos estão efetivamente empenhados em acompanhar essa leitura, em acompanhar o entendimento, em acompanhar as explicações que o professor está realizando? E nesse momento o papel do professor é muito importante, fazendo questionamentos, perguntando o significado de palavras, perguntando o que eles estão entendendo de determinados trechos do texto que está sendo estudado em conjunto, ok? E aí nós vamos para o vídeo. Antes de eu falar do vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Duas sugestões aqui, ó, de leitura, que vão estar ali na nossa pauta, tá? Muito legal esse livro, vocês devem com certeza conhecer. Eu utilizei para algumas falas aqui, para alguma coisinha que a gente abordou, a gente utilizou para essa TPC, então ele é bastante interessante e bastante prático, tá? E esse daqui, que é o segundo volume, aula nota 10, tá bom? Do Glemov. Então, acho uma sugestão bem prática, é muito pé no chão e são muitas atividades que podem ser colocadas em prática de uma forma fácil e efetiva, principalmente nesse momento, tá? Tem muitas sugestões, muita coisa que pode ser aproveitada. A seguir, então, nós vamos agora falar um pouquinho, a gente falou bastante sobre leitura e o ensino da leitura, e a gente vai falar agora sobre a leitura digital. A leitura digital, que é uma coisa que está nos aparecendo muito há alguns anos já, desde que a tecnologia tomou o papel que já tem na nossa vida, um papel enorme, né, um papel imenso. Então, a leitura digital, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a leitura digital em sala de aula com a professora Roxane Rojo, que é da Unicamp, e é um vídeo bem curto, tá? Um vídeo de uns 10 minutos mais ou menos. Ela aborda alguns aspectos dessa leitura na sala de aula. Esse vídeo foi gravado em 2019, quando nós não estávamos tão conectados como estamos agora, né? Agora estamos imersos, né, na tecnologia. Mas a pertinência dele é na fala dela sobre o web currículo, que está totalmente relacionado à leitura digital, e a abordagem dela sobre a necessidade da utilização do web currículo. O que seria o web currículo? Uma combinação de práticas com tecnologias digitais e as demais práticas que estão mais ligadas ao letramento e ao impresso. Então, é um vídeo bastante interessante, esperamos que vocês tenham muito aprendizado com ele, que possa contribuir de uma maneira bastante efetiva com a formação de vocês.
Muito obrigada e vamos lá para o vídeo. E são distinções que eu vou fazer aqui entre dois tipos de currículo, tá? O currículo estabelecido, o regular, que a gente tem, que todas as escolas seguem, os livros didáticos também, seja escola particular ou pública, que eu vou chamar aqui de currículo estabelecido, currículo cristalizado. E a ideia de uma colega, que é Beth Almeida, da Educação da PUC, de que nos dias de hoje, da maneira como a gente usa a tecnologia digital muito mais do que a tecnologia impressa, né? Para se comunicar, para se informar, para produzir conhecimento, para ninguém mais faz isso em máquina de escrever, né? Ou à mão. Quer dizer, eu ainda tenho alguns amigos que ainda escrevem à mão. Mas todos nós estamos nos valendo do digital, não é isso? Seja para produzir conhecimento, seja para produzir arte, seja para nos comunicarmos pelo WhatsApp, seja enfim. Então, o que essa colega pensa é que não dá para a escola continuar ignorando como se a tecnologia digital não existisse, né? Que ela teria que combinar num currículo de língua, né? E linguagens, no caso do ensino médio, tanto a tecnologia do impresso, né? Do escrito e do impresso, quanto a tecnologia digital. Aí vocês vão dizer, mas é diferente? Não é tudo escrita, não é tudo texto? Claro que é diferente, né? Não só o digital acelera muito e intensifica muito o uso de outras linguagens, vídeo, áudio, música, som e tudo misturado, né? Tudo hipermediado, né? Como também o digital acarreta novas maneiras de ler, novas maneiras de produzir, né? Com outros princípios muito diferentes do princípio do impresso, né? Já dizia lá o Chartier, há trocentos anos atrás, 1997, naquele livro bom dele, que é de Leitor a Navegador, né? Que uma das coisas que acontece com o impresso é que eu fico restrito a anotar na margem. O máximo que eu posso fazer ali com o impresso, né, é sublinhar, é grifar, para eu saber o que eu achei mais importante, fazer umas notinhas na margem se o livro for meu, né? No digital, ao contrário, eu posso cortar, colar, modificar, reparafrasear, combinar com outras coisas, jogar uma imagem dentro, gravar aquilo em áudio, enfim, né? Ou seja, a leitura e a produção não são atividades tão separadas, no digital, aliás, não são nada separadas, do que são, como são no impresso, né? E essa colega chama essa ideia de que a gente trabalhe com esses dois modos de ler e produzir, com o currículo estabelecido para o impresso, mas também com o que ela chama de um web currículo, um currículo da rede, da internet em rede, né? Essa ideia também combina com um outro conjunto conceitual, que é a ideia de Web 1, Web 2, né? Ou seja, até os anos 2000, a gente usava o digital, os textos digitais, de uma maneira não tão diferente, né, do que acontecia com o impresso. Essa grande diferença em relação ao impresso, ela é mais da Web 2 do que da Web 1, ou seja, pós anos 2000, pós redes sociais, né? Pós dispositivos e ferramentas e programas, apps, que já não exigem tanto conhecimento de linguagem de programação para funcionar, né? Pensem, por exemplo, como era um blog nos anos 90, 97, 98, 2000, né? O blog tinha lá o seu dono, só podia publicar lá quem ele autorizasse, ele era um moderador, era uma coisa tão controlada quanto a publicação de um livro quase, né? Eu não podia ir lá, entrar e sair escrevendo como eu faço hoje no Facebook, né? Ou seja, não era autor, eu era leitor. Isso muda muito depois dos anos 2000 na internet em geral, né? Então, esse currículo, web currículo, devia mais levar em conta esse funcionamento da Web 2, onde o leitor é ao mesmo tempo produtor, redistribuidor de conteúdo, quer conteúdo livre, fica irritado quando não pode se apropriar do conteúdo, quer dizer, tem uma outra mentalidade, como dizem esses autores, né?
Por outro lado, isso vai acarretar esse currículo estabelecido, mais ligado ao Web 1, ao uso do computador para escrever e ler como eu fazia antes, com máquina de escrever e livro impresso, né? Vai acarretar um uso específico das tecnologias digitais, né? Mais parecido com o uso que eu fazia dos outros dispositivos antes, né? Que é usar mais como um aparelho mesmo, onde eu leio na tela, em vez de ler no papel, e escrevo no teclado do computador, que parece, aliás, muito com a máquina de escrever, em vez de escrever na máquina de escrever, né? A Web 2 e um Web Currículo vão implicar novos comportamentos, né, do produtor e do leitor, né? As TDICs vão ser usadas de outra maneira, né? Para remixar, para produzir áudio e vídeo, para editar áudio, editar vídeo, para ler de uma maneira específica, que uma das colegas aí de vocês chamou de curadoria, quer dizer, não é simplesmente acessar conteúdo na internet, qualquer conteúdo, e aceitar e sair cortando e colando achando que está muito bom, né? Eu preciso ter critérios de seleção, não só para a confiabilidade da informação, mas também critérios de seleção de qual é o melhor texto, qual é a melhor imagem, a gente chama isso de curadoria de informação na internet, né? E tudo isso são novos comportamentos, né? Remixar, modificar, alterar, juntar coisas diferentes, juntar imagem e vídeo e áudio com texto, enfim, novos gêneros, né? Fazer curadoria de informação, tudo isso são capacidades de leitura e de produção novas que acontecem no digital. E aí eu vou usar a tecnologia de uma maneira diferente, como uma ferramenta, não simplesmente um dispositivo de acesso, né? Mas um dispositivo de acesso, modificação dos conteúdos, apropriação dos conteúdos que estão lá, modificação e produção, né? Portanto, eu vou propor atividades diferentes, que não são só atividades de recepção, como eu faço com o livro didático, né? E, por fim, isso vai ter implicações na pedagogia. É claro que não dá, a pedagogia que eu digo é metodologia de ensino, modo de ensinar, né? Não vai dar para eu continuar ensinando da mesma maneira clássica que o currículo estabelecido ensina. Ou seja, um professor, um para muitos, né? Transmitindo informação, trabalhando com uma avaliação individual dos alunos e os alunos trabalhando individualmente, cada um com o seu tablet ou cada um, como estava antigamente, cada um com o seu livro, né? E o professor com a sua lousa digital ou não, né? Ou o seu computador conectado no data show, mas ele tocando a aula, né? Ele passando a informação, ele centralizando a interação. Isso é uma pedagogia tradicional, vamos dizer assim, né? Já bem estabelecida. Para eu produzir na internet, ou qualquer produtor de coisas, de conteúdo na internet, né, um designer, ou mesmo um músico e tal, não vai trabalhar assim, né? Ele vai trabalhar colaborativamente, em equipe, dividindo tarefas, fazendo pedaços, combinando, fazendo briefings de coisas para daí poder criar um resultado final. Portanto, é uma nova maneira de trabalhar também, né? Diferente da maneira do editor e do autor do livro impresso, né? E aí tem uns autores que a gente chama de Grupo de Nova Londres, que discutiram isso já desde os anos 90, né? Tem discutindo regularmente. Eles chamam isso de pedagogia dos multiletramentos, né? Inclusive eles fazem um diagraminha do que seria essa pedagogia, né? Que é claro que o aluno e o professor tem que ser um usuário funcional da tecnologia, ou seja, tem que ter um certo conhecimento prático de como manejar a máquina, de como acessar os sites, de como editar vídeo ou áudio, se for o caso e tal, mas isso não basta. Né? Isso simplesmente dá uma competência técnica, né? Não basta para uma pedagogia. Para uma pedagogia onde ele possa produzir conteúdo e compreender ativamente, é preciso que na ponta da atividade do ensino, né,
tenha um processo de produção que eles chamam de um processo transformador. Por quê? Porque na internet não tem essa ilusão que tinha no escrito, que era uma ilusão, né, de que eu sou a fonte original, né, o autor inédito, que pela primeira vez pensou aquela coisa. Todo mundo sabe que não é assim, porque nada é original, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Mas na internet isso é muito óbvio, né? Pensem nos remixes, nos memes. Quer dizer, eu pego imagens que já estavam lá, modifico, misturo com outras, etc. Né? Para fazer isso, eu vou ter que, primeiro, ser informado sobre como é que eu crio sentido com vídeo, com áudio, com texto, né? Eu preciso ser um criador de sentido e para isso eu preciso ser um analista crítico do que lá está, não simplesmente um consumidor acrítico, que é o que a gente vê acontecer muito em rede social, né? Essa coisa de eu recebo a informação e saio reblogando, né, redistribuindo, sem mesmo ver se ela é confiável, em primeiro lugar, ter critérios críticos para olhar a imagem, para olhar a informação, para olhar o texto, etc. Então, essa colega que eu mencionei, da PUC de São Paulo, a professora Beth Almeida, que fala no web currículo, ela não está querendo dizer que agora a gente tem que substituir o letramento da letra e o currículo estabelecido por tudo, por design tecnológico, por exemplo, por design de game, né? Mas que a gente teria que combinar, porque são duas maneiras de mídia, né? De funcionamento de mídia na nossa sociedade e que teriam que estar contempladas. Então, a ideia de web currículo é uma combinação de práticas com tecnologias digitais e práticas mais ligadas ao letramento da letra e do impresso, né? Bem, pessoal, e aí, né? Gostaram dos dois vídeos? Esperamos que sim, né? A gente espera que sempre que a gente traz, né, é com a intenção de contribuir, né, da melhor forma, de uma forma positiva, agradável, leve, tá? Para que colabore, né, na prática de vocês aí na escola e agora né, à distância aí, né, que a gente precisa pensar nessa questão, né. Então, eu acho que foi bem interessante, né, eu acredito, porque os dois vídeos, eles tratam da competência leitora, né, de fato, né, o professor lá, ele trata um pouquinho mais, né, das questões de atividades presenciais, né? Se bem que dá para adaptar tranquilamente para a atividade não presencial, né? Depois, com a professora Roxane Roxo, né? Ela fala da leitura digital, né? Que também, que estamos aí imersos, mergulhados já, né? Desde março, né? E no final nós vamos tirar de letra essas questões tecnológicas, digitais, enfim. Então, eu acho que um complementou o outro, né? Então, a gente acredita que será útil, que vocês vão poder aproveitar, depois assistir de novo em outro momento, né? Tá ok? Bom, então, para a gente encerrar, nós vamos deixar alguns minutos para vocês realizarem a avaliação. Na pauta, tá, que o professor coordenador já disponibilizou, tem lá uma avaliação no Google Forms, tá? Então, por gentileza, acabando aqui, saindo daqui, entrem lá no Google Forms, lá tem um link, respondam a nossa avaliação, que para a gente é de muita importância, tá? A gente lê com muito carinho todas, né? A gente procura sempre atender de uma forma ou de outra o que vocês pedem ali, os temas, tá? Então, por gentileza, acabando aqui, já entra lá e já responde a avaliação, tá? Também tem os links dos vídeos que nós utilizamos aqui, e vou deixar também, nós vamos deixar algumas referências para leitura, tá?
algumas indicações. Inclusive, eu vou mostrar duas aqui. Tá? É essa obra aqui, ó, Ler e Escrever, Compromisso de Todas as Áreas. Tá? Esse é bem legal. E aqui ele vai trazer como cada componente curricular pode contribuir. Para todos, tá? Tem história, geografia, português, matemática, tá? Então traz aqui traz aqui umas sugestões, ele é bem interessante, tá? Na escola eu acho que não tem, mas é um livro fácil de encontrar, tá bom? O outro aqui, pensando, né, que a leitura, no incentivo à leitura que a gente precisa engajar os nossos alunos, né, nessa questão, né, de incentivar a gostar, né, de ler, enfim, eu trouxe esse daqui, Incentivando o Amor pela Leitura. Tá? Esse livro é uma delícia ler. Porque aqui até vou ler aqui um pouquinho, ó, ele incentiva o amor pela leitura, faz uma análise do professor e do papel crítico que ele desempenha na tarefa de ajudar os alunos a tornarem-se leitores motivados, ativos e envolvidos, que leem tanto por prazer como pela necessidade de manterem-se informados, pois na leitura encontram satisfação e prazer pessoal. Então, esse livro é nessa pegada aqui, tá? No incentivo, no amor pela leitura. É bem legal esse livro. Eu também vou deixar referência e eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou ler aqui. Vou deixar aqui para vocês como uma mensagem final, tá bom? Para vocês pensarem, refletirem, tá? Ler deveria ser objetivo do professor despertar em cada aluno o amor pela leitura. Um desejo que permanecerá com ele durante todos os anos de sua vida. Se um aluno tiver isto, ele adquirirá a parte mecânica sem dificuldade, né? Então, eu acredito nisso, né? Quando a gente mostra que a leitura é importante, que é gostoso ler, né? A gente sempre quando a gente tinha os encontros, né, das salas de leitura, sempre eu falava, vamos ler, né? Ler para deleite também, né? Isso é muito, muito legal, tá? Então, fica aí a dica deste livro também, tá? Até mais, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Pela participação, interação. Bom, eu quero encerrar então agora, tá? Agradecendo a todos vocês em nome da equipe de linguagens do Núcleo Pedagógico, tá bom? Muito, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.